forte. E quando eles estão à frente, eles parecem ter alma. Recentemente, num torneio de Magnus Carlsen, Tata Chess, Magnus Carlsen ganhou o jogo hoje, com um peão avançado. O peão avançado deu a vitória ao campeão do mundo. Então, é muito importante quando nós aprendemos a jogar com os peões. É uma das maiores armas que o xadrez tem. Vamos aos peões. Os peões, eles têm... No xadrez temos 8 peões. Eles ficam frente a frente, certo? Onde só tem os espaços. Esse espaço deles aqui são incríveis. Só o espaço deles da frente. Onde esses espaços aqui, ó, ele pode, no início, ele pode andar 2 casas. Onde ele pode andar 2 casas. E pode ser ou 2 ou 1 ou 2 casas. Só que quando deslocamos o peão, deixamos as casas que ele antes protegia totalmente desprotegida. Por isso que é muito importante, certo? Visualizar onde está cada peão. E a hora exata de mover um peão. Porque se eu movo o peão 2 casas, eu deixei essas outras casas aqui, que ele antes atacava, porque o peão ele ataca. Ele está na casa escura e vai atacar nas casas escuras. Se eu tiro ele do lugar, o que é que acontece? As casas que antes ele protegia, fica desprotegida. Normalmente, numa partida, nós jogamos para no centro, certo? E ao jogar no centro aqui, D4, D4, D5, essas peças aqui estão promovendo o equilíbrio. Mas veja que esses peões, quando saíram, deixaram essa aqui e essa casa aqui desprotegida. Então, é muito importante, por exemplo, se eu pego esse peão, movo para cá, eu tenho 2 casas sem peões. Essas 2 casas aqui já são abertura para os outros peões. Por exemplo, esse peão aqui, com esse aqui. Então, tenho 2 casas aqui praticamente livres. Se por acaso eu tenho isso aqui, certo? E esse peão aqui captura esse, eu capturo, e eu tenho a caminho livre para os peões. Tem um caminho. Então, muito importante essa observação dos peões em jogo. Outra coisa, muitas vezes, quando temos os peões nessa linha, o ataque normalmente de peões, claro que no peão não vai mover, normalmente não vai mover nessa
velocidade. Mas vamos pensar nessa posição. O ataque ao peão aqui tem que ser na base. Certo? Esse peão que sumiu, vamos dizer que foi capturado. Logo aqui eu tenho 2 contra 2 contra 1. Vamos colocar isso de volta. Contra 1. Mas nesse, né, contra 2 aqui, nesses 2 aqui, eles são bloqueados. Nessa posição, o preto tem a vantagem do peão passado. Caso eu volte, caso esse peão não esteja aqui, ele estivesse aqui, continua peão passado, porque eu tenho 3 contra 2. Nessa situação aqui, ele está a 2 casas de promoção. A 2 casas de promoção. Isso leva o peão a ser muitas vezes mais forte do que uma dama. Esse peão aqui, às vezes, se troca uma torre, um cavalo ou um bispo por ele. Vejam só. Aqui, no outro quadrante do tabuleiro, nós temos a vantagem das brancas. Vamos interpretar essas duas aqui, esses 2 peões. Esses 2 peões são 2 contra 1. 2 contra 1. Nesse caso aqui, temos um peão passado. Joga preto, joga o branco. Ele vai jogar aqui. Eu jogo aqui. E nessa situação, um peão passa. Porque se ele joga aqui, eu adianto, foi embora o peãozinho branco. A observação da posição de um peão no tabuleiro vai identificar se você está com a partida ganha ou perdida. É muito importante observar a marcha dos peões. Por exemplo, do outro lado, temos 2 peões. Só, se for a vez do branco, o preto está ganho. Se for a vez, nessa posição aqui, 2 peões pretos, 2 peões brancos. Se for a vez do preto, o branco está ganho. Por quê? Se eu jogo aqui, peão captura e ele vai à promoção. O que é promoção? Promoção é eu transformar o peão numa torre, num cavalo, num bispo ou numa dama.